Pessoal, beleza? Bioma Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo. Vou falar um pouco sobre meu produto das abelhas. Eu vou procurar um tutorial bem adequado para esse vídeo, mas... Então, o pessoal tem comentado muito abelhas se alimentando de material orgânico, excremento de animais, animais grandes, e gato para cima, e também de animais em decomposição. Quando que isso acontece? Por que acontece? Existem abelhas que elas têm uma espécie de abelha que é chamada abelha cárnica, não sei porquê, porque se alimenta de resto de animais. Mas estou falando das abelhas aqui que produzem mel. Cuidado para não ficar aí falando, só são cerca de 550, estimativa mais elevada é de 550 a cerca de umas 50 do gênero Apis, e 500 em todo o mundo, que são as neotropicais. Então, é esse total de abelhas que produzem mel. E pode dizer que produzem mel porque elas não pegam, elas coletam a maior parte açúcar das flores, e nesse caso elas misturam com o material do corpo que elas produzem no próprio corpo. Então tem produção de mel, sim. As abelhas produzem mel. Se a gente fosse pensar, de modo geral, a abelha seria um animal herbívoro. Aí, querendo melhorar um pouco, seria nectarífero, mas não só seria nectarífero, porque se alimenta de pólen. No caso das abelhas solitárias e as abelhas hemissociais, elas até consomem o néctar, mas de fato elas se alimentam de pólen, elas não produzem mel. Tem gente falando que não conhece, falta de domínio. As abelhas até armazenam pólen, por exemplo, mamangá, pegar como exemplo, armazena lá no seu ninho uma quantidade de pólen para alimentar as larvas, mas não tem produção de mel. Só as abelhas que formam castas têm essa divisão em uma rainha, às vezes, com exceção das guaraias, que pode ter várias rainhas. Consta que alguns relatos que espécie do gênero Scapotrigona também pode ter 2 ou mais rainhas em colônia. Isso pode acontecer. A casta de zangões são os machos e operárias são fêmeas, maior quantidade. Então, isso é determinado, a colônia vai se formando e vai sendo determinado assim. Então, essas abelhas elas podem visitar algum local. Eu ainda vou pegar, eu já peguei o caso do arapuá, pegando material, quando ele não encontra na natureza, porque ele faz o seu ninho. O arapuá que eu estou falando aqui é a Trigona spinax. É chamado abelha cachorro por conta de visitar muitos locais, eu diria que impróprios. Tá bom? Eu já vi também africanizadas em cadáver, quando o animal estava sendo consumido pelos abutres, perfurou lá, principalmente perfura muitas vezes no lugar do útero, mas na região abdominal, para ter acesso à parte interna, e ali tinha muito líquido, o animal estava também em decomposição. E as abelhas estavam arapuá e africanizadas, e tinha também vespas, além, claro, de muitas moscas, mosca varigeira, entre outras. Estava ali justamente para pegar, porque o local estava muito seco, era no período de estiagem, estava para pegar líquido. Então as abelhas elas podem visitar, inclusive locais impróprios. Aqui eu tenho uma quantidade, vou até deixar para vocês, uma quantidade de barro colocado em uma caixa, que eu sempre estou botando água e mexendo lá e tudo, para as abelhas pegar. As abelhas só pegam, no meu caso, aí vem aqui a questão de vedação de caixas. Pois bem, as abelhas visitam muitas vezes para esse local. Tem um vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, que nesse vídeo, foi um vídeo que eu publiquei ultimamente, tem 2 colônias mandaçaia, que eu chamei até mandaçaia da Caatinga siameses. Siameses é aquela questão que mamíferos nascem unidos, uma parte do corpo, às vezes o ombro, às vezes a parte cefálica, às vezes só o braço, e aí não é só no braço, às vezes só o osso do quadril, e dá para, às vezes em alguns procedimentos cirúrgicos dá para separar. Mas o fato é que ali estava tendo um ataque de formiga. Eu limpei, retirei as formigas, e ela estava colocando uma quantidade de barro. Nesse caso ali, graças a Deus, só colocou barro. Mas quando não acontece isso, eu já peguei para resumir esse conhecimento, já peguei o caso de duas munduri na casa de uma pessoa que eu fui visitar, e tinha criação de gato e cachorro em casa, e como estava muito seca aqui na Caatinga, as abelhas pegaram o excremento desses animais. Quando eu abri as caixas, que é a caixa de camada, que vocês veem aqui também, tá?
eu quase caio de costa. Já teve o caso também de MQA, Mandaçaí MQA, também tinha muito. Sem vedação, porque na natureza está bem vedada, as abelhas fazem isso. Mas tendo em vista que a abelha dita mais limpa para o cientista, produz o mel mais limpo, é a jataí, uma das jataí, a mais famosa, maior ocorrência no Brasil, não é a abelha de maior ocorrência, é a abelha que jataí tem maior quantidade, não é a jataí acreana, ela visita demais narinas de animais. Inclusive ela vai na região ocular, pegar secreção lacrimal, esse material todo, e também limpa as narinas somente de águias, de arpia, que é uma maior águia aqui da América do Sul, tá bom? De corujas, de vários animais, ela visita para tirar esse material. Não que ela vá fazer mel disso aí, mas ela visita. Ela leva esse material para certamente misturar com resina, fazer alguma coisa, tem algum procedimento. E muitas abelhas sentam no corpo de diferentes animais, somente animais que soam, no caso dos equinos, humanos, não é todos os mamíferos que soam, só alguns mamíferos, e senta para pegar esse material, o suor, senta, pegar vários materiais. Mas elas vão às vezes no pé do nosso cabelo buscar alguma coisa. Então, quando a gente fala das abelhas, elas tiram vários recursos da natureza. Claro que ficar falando que a abelha faz mel de cadáver, de animal em decomposição, é uma coisa assim, nada. E que elas estão também ficando carnívoras, não é assim que acontece a evolução. Essa evolução demora muito tempo e não acontece desse jeito. Então, não tem essa questão. Então, aqui eu deixo algumas caixas. Essas caixas não têm vedações. Algumas têm. E algumas coisas aqui chamando a atenção. Criou-se emplacando aí, tentando emplacar, tentando fazer essas questões aí que chama lacrar, o pessoal chama muito nas redes sociais, dizer que agora tem a caixa baú. Pois bem, eu estou com uma caixa aqui chamada WF. Essa caixa é a caixa feita para exclusividade para jataí. Essa caixa está na horizontal, mas eu vou, logo em seguida, na mesma caixa, eu vou fazer um giro, um movimento de 90 graus. Lembra lá do plano cartesiano, lá do René Descartes? Mas vamos lá, que é onde tem duas linhas traçadas, a linha Y e a linha X, dois cruzando, e formando ângulos, 4 ângulos de 90 graus, 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto e 4 quadrantes. Então, se eu girar essa caixa aqui, está na vertical, a caixa chamada Ayrton Fontana AF também, tem outras também. Se eu girar essas caixas verticais, e tem lá no final, vou deixar a caixa do Padre Humberto Bruno, que ele fez, foi o primeiro a fazer esse tipo de caixas, tá bom? Caixa vertical, para Jandaíra, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Se eu virar essa girar, as caixas que estão aí, elas não têm esse formato, mas elas estão assim, todas na vertical. Se eu pegar dessa parte aqui, certo? Vamos pensar que ela está aqui num plano. Se eu fizer isso, no sentido horário, para mim, para vocês não tem horário. Ou se ela está assim, eu fizer isso, um giro de 90 graus, ela vira o baú que vocês têm falado. Que a galera agora passou a adotar essa nomenclatura. Vamos ver aqui um pouquinho. Bom, se ela está pendurada aqui, vamos imaginar ela pendurada aqui, agora, que é assim que ela fica. Se eu fizer esse movimento, ela é o baú que vocês falaram. Se ela continuar pendurada aqui, eu fizer o movimento oposto, ela também é o baú. Todas elas vou virar aí para mostrar para vocês, inclusive a do Padre Humberto Bruno, inclusive uma com a parte aberta. Bom, o que tem essas caixas? A tal da AF, eles colocaram um monte de gaveta. A abelha não vai respeitar isso. Mas fala, aqui não é crítico, estou falando observação. A abelha, porque no caso das abelhas, nunca confundir, pode até comparar em alguns pontos, abelhas generosas, elas fazem um favo. No caso das outras abelhas não faz favo, faz pod aleatoriamente, ela não vai fazer do jeito dessas gavetas também, ela vai tapar de resina, que eu já vi pessoas quebrando, tem vídeo na internet, não tenho na criação dessa abelha, e também não vou, isso não me interessa muito, quebrando a caixa para poder tirar aquelas gavetinhas, 5 gavetas que faz na caixa lá, AF. Então essas caixas todas, elas só são, quando elas estão aqui na horizontal, elas são baú. Mudou isso, ela deixa de ser baú. Mas o que, é que eu quero chamar a atenção? Essas caixas sem vedação,
As abelhas elas vão pegar vários recursos. Se for abelhas do gênero Melípula, elas colocam uma quantidade enorme de coisas, essas coisas podem ter muita sujeira. Se for abelhas do gênero, de outro gênero, também se for do gênero Partamona, já é natural dela fazer colocar um monte de barro lá dentro. Se for de outro gênero, elas colocam muita resina, não colocam pouca não. Que isso atrapalha a abelha. Então a caixa tem que ter vedação, por quê? Porque a abelha vai tentar vedar e se deixar com a tampa solta, vai levantando. Eu tenho vários vídeos. E mais, a caixa de camada, eu estou deixando aqui esse vídeo aqui também. Esse vídeo foi feito lá na segunda de carnaval, lá na Chapada do Escuro, na verdade, lá do seu Luiz Teixeira, Luiz da Mandaçaia, lá na área rural de Paulistana. E nesse vídeo aqui mostra a quantidade de fezes, chamado de fezes, para ser mais aqui, menos, sim, mais tranquilo para vocês que estão vendo o vídeo. De fezes de bovino, caprino, ovino e equinos. As caixas estão cheias porque não tem vedação. Tanto estava os montes. E estava dentro, quando eu tiro, vocês veem aí, está uma placa. Então isso mostrando que a abelha, esse material que a abelha recolhe na natureza, esse material pode estar limpo, mas na maioria das vezes é sujo. Então esses dois pontos. Que o mel pode estar comprometido, porque esse material que ela vai pegar lá na natureza, esse material vem sujo, vem contaminado. Pode ser contaminado com micro-organismos e com outras coisas. Pode estar contaminado também com algo tóxico, veneno, etc. Algo que foi praticado no local onde está sendo cultivado a abelha. Isso vai ter interferência no mel. A caixa bem vedada, haja visto a caixa Santos, que eu tenho uma vedação excelente, mas qualquer caixa pode ser feito isso, desde que use recursos para fazer. Até a caixa de camada do Portugal Araújo. Eu respeito Portugal Araújo. Nem tanto tempo, só não comento de algumas figuras que ficam aí tentando emplacar, tentando, vamos pensar, lacrar algumas coisas aí que não vai para lugar nenhum. É só para criar views, só para pose na internet. Pois bem, veio aqui no mês atrasado duas estudantes de mestrado lá da uma universidade Universidade Estadual do Oeste, do Paraná, Oeste, orientada lá pela professora, vieram aqui coletar material. Eu disse logo para elas, antes de elas virem, quando ela estava lá no Paraná, ainda antes de embarcar para Petrolina, eu disse, olha, você pode vir, agora você não vai conseguir. Eu tenho aqui guardado de criadores que tem caixa de camada, eu não tenho esse tipo de caixa, nem quero. Você não vai conseguir o gel próprio que você quer. Ah, porque não tem? Eu digo, porque não tem. Porque não tem. Minhas caixas não tem. Quando começa a acontecer qualquer coisa, eu vou lá e sano, vejo onde é que está acontecendo qualquer fresta, qualquer espaço mínimo em tampa e caixa nesse ajuste, ou ajuste como pode ser a cola branca ali modelável, tá? Na hora que você prepara, depois que seca, não passa ali nem pensamento. Então, isso para dizer para vocês que esse mel, primeiro que a abelha não vai fazer mel de resto de animais, isso é fato, porque o mel vem diretamente, mas pode estar contaminado, somente a abelha de densidade, como o caso de Arapuá e o caso de africanizada, ela coleta materiais nas padarias, nos restaurantes, principalmente refrigerante. Segundo que esse material que elas pegam é só porque as suas caixas não têm vedação, e na natureza a abelha tem vedação. A abelha está intacta lá num oco sereno, tem um oco à parte, mas ela tem uma entradazinha lá que é controlada, e o restante é tudo, não tem mais para onde entrar, não tem interferência interna e externa, não há essa troca de mudanças ambientais, de temperatura, essa coisa toda, e a abelha não precisa disso. Quando a abelha está lá nesse negócio, e mais, eu tenho um vídeo que mandaram para mim, eu não posso revelar aqui, de pessoas, inclusive, chama Rainha da Terra, Melípula quinquefasciata, ela carregando excremento de cachorro, pegando. Ela mesma estava pegando. Por que estava pegando? Não sei, talvez ali tem alguma coisa, ela estava tentando fazer a entrada, que ela faz um tubo, ali na entrada, fora do solo, que ela é de subsolo, e nesse caso ela estava fazendo com esse material. Então as abelhas podem pegar isso? Podem. E aí cabe a você, que está criador, ter um máximo de cuidado para evitar essas coisas. Não você vai ter mel contaminado, como eu falei. Mas lembrando que a jataí, considerado o mel mais limpo, ela pega material de óleos, secreções e narina de aves. E não são de poucas. Ela pega mesmo, faz um trabalho de limpeza. Para que ela pega isso? Aí cabe à ciência descobrir. Mas é um material que elas utilizam.
tá? Então eu espero que você, a partir de agora, tenha mais cuidado. Aqui é só um recado, não sei se é recado, mas é uma informação. Tenha mais cuidado com as suas caixas, com a sua criação de abelha, com o ambiente, para estar limpo, para que sua abelha não faça essas visitas indesejadas a locais e recolha, coleta esse material sujo que pode prejudicar e pode comprometer o teu mel. Eu tenho sempre interesse, de vez em quando eu forneço, só que para a gente fechar, materiais para as universidades, já foi até para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para outros locais, Portugal, um exemplo, e também para as universidades aqui dentro do Brasil, para eles fazerem análise químico-microbiológica. Até hoje, no mel que eu coletei, da Mandassara Munduri, também Munduri tem pouco, sempre negativou para tudo. Tá? Sempre as análises negativaram, portanto, é um mel limpo. E até porque o consumo desse mel seria muito difícil eu criar abelha sem conhecer, sem fazer os procedimentos, diria que de sanidade, né? E cuidado com o animal para não evitar. Eu faço isso para evitar essas questões, tá? Então agradeço a você, fica aqui como um alerta, essa questão toda, cuidado, mas muito cuidado com a criação de sua abelha, porque ela pode sim, maioria das espécies, somente do gênero Melípona, pode fazer essas visitas indesejadas.